Bom dia, galerinha do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje vamos trabalhar com expressões algébricas. Então aqui é bem tranquilo, a gente vai estar vendo os conceitos, aplicando e onde a gente vai estar trabalhando com a utilização da expressão algébrica para representar a situação e o seu valor numérico. Então, olha o exemplo 1. Utilizando a linguagem matemática, represente cada situação. Então, utilizando a linguagem matemática, como assim? É utilizando a questão das expressões algébricas serem formadas por números e letras. Então, vamos lá. Letra A, o quádruplo de um número. O quádruplo de um número. Nós vamos ter aqui, onde eu vou ter que utilizar um valor e uma letra para esse número, que eu não sei o seu valor, né? Eu vou colocar X para representar esse número. Para obter o quádruplo, eu tenho que multiplicar, e eu preciso multiplicar por 4. Então, uma forma de representar é 4x. Por quê? Quando eu tenho número junto com letra, eles estão multiplicando. Então, aqui eu tenho 4 vezes x. Então, eu estou obtendo o quádruplo de x, uma vez que x representa esse número que nós não conhecemos. Letra B, o sucessor de um número dividido por 3. Então, o sucessor de um número, eu não sei que número que é, eu posso utilizar uma letra, eu vou utilizar x. Ah, professor, eu quero utilizar outra letra, pode? Pode, fica à vontade para você escolher a letra que você achar melhor. Então, eu tenho aqui o sucessor de um número, x mais 1. Como assim x mais 1? O sucessor é o que vem imediatamente depois dele, e o número que vem imediatamente depois do x, nós não sabemos qual que é x mais 1, porque quando eu adiciono com 1, eu pego o número que vem na frente. Então aqui, x mais 1, eu tenho o sucessor desse número, dividido por 3. Dividido por 3, eu pego tudo ali e divido por 3. Então eu tenho o sucessor de um número dividido por 3, beleza? Letra C, o triplo do antecessor de um número. Faltou um R aqui, né? O triplo do antecessor de um número. Muito cuidado. Ele quer o triplo. Para obter o triplo, eu tenho que multiplicar por 3. Mas ele quer o triplo do antecessor de um número. Esse número eu não sei, eu vou utilizar x novamente. Eu prefiro a letra x. Mas como eu já falei, fica a critério de cada um. O antecessor do x é o que vem imediatamente antes. Então tem que ficar x menos 1. Por quê, pessoal? Porque quando eu subtraio por 1, eu obtenho o que vem antes dele. Por exemplo, qual que é o antecessor do 10? 9. Se eu fizer 10 menos 1, dá 9. Então, qualquer número, para obter o antecessor, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar ele e subtrair por 1. Então, aqui eu tenho um antecessor desse número. Só que ele quer o triplo dele. Então, eu vou colocar em parênteses. Para obter o triplo, eu tenho que multiplicar por 3. Então, esse 3 ele pode vir antes aqui. Beleza? 3 vezes o antecessor desse número. Se o 3 vier depois, está errado? Não, está certo. De qualquer forma, se eu fosse resolver aquilo, eu teria que aplicar a propriedade distributiva, mas aí já é outro caso. E a letra D, 2/3 de um número. Pessoal, 2/3 de um número. 2/3 de um número que eu não sei, aplico uma letra para ele. 2/3 é uma fração, nós temos aqui 2/3. Aí eu quero obter 2/3 de um número. Então, basta pegar essa fração e multiplicar por esse número que nós não sabemos, e estamos representando por x, a resposta fica essa, né? Então, nós temos aqui cada uma das respostas para cada uma dessas perguntas. Então, aqui fica 2/3 vezes x, eu estou obtendo 2/3 desse número aqui, tá bom? Exemplo 2. Resolva cada problema atribuindo x a incógnita. Então, aqui já está pedindo para eu usar o x, eu vou ter que usar o x, aqui eu só posso usá-lo. Quando te dá a letra no enunciado, você só pode usar ela. Então, atribuindo x para incógnita, incógnita é como se fosse uma pergunta, nós não sabemos. Então, o x ele é mais ou menos isso, ele representa um número que nós não sabemos. Mas aqui nós vamos descobrir, nós vamos atribuir e vamos descobrir. Olha aqui, letra A. O triplo de um número somado a 5 é igual a 23. Que número é esse? O triplo de um número. Não sei que número que é, vou utilizar x, que o enunciado pediu. Está falando triplo, então é 3x. Por quê? Porque o triplo é multiplicado por 3, número junto com letra está multiplicando, então aqui eu tenho 3 vezes x, estou obtendo o triplo de x.
Então, o triplo de um número somado a 5. Então, somado a 5 é igual a 23. Então, basta eu seguir o passo a passo da pergunta que eu consigo montar o que eu chamo de equação, né? Aqui eu tenho atrelado à expressão algébrica os conceitos de equação simples de primeiro grau. Bem tranquilo, beleza? E aqui eu vou resolver como, pessoal? Como que eu vou resolver? Vocês já aprenderam isso no 7º ano, né? Essas equações simples. Basta isolar a variável. Esse x eu tenho que deixar ele sozinho. Todos os números que estão com ele tem que passar para o outro lado. Só que quando eu troco o número de membro, que eu chamo de membro, né? Separado pelo símbolo de igual. Primeiro membro, segundo membro. Quando eu troco o número de membro, eu tenho que inverter a operação. Então, aquilo que é positivo passa negativo, aquilo que é negativo passa positivo, aquilo que está multiplicando passa dividindo, porque o contrário da multiplicação é a divisão. Então, eu sempre inverto a operação para o contrário dela. Então, fica aqui, ó, 3x igual a 23. O 5 positivo ele passa negativo. Então, vou repetir o 3x para poder resolver isso daqui. 23 menos 5 dá 18. Vamos continuar aqui, ó. X igual a 18. O 3, pessoal, ele está multiplicando com x. Como que ele passa para o outro lado? Ele passa dividindo. Então, ele passa aqui para baixo. O contrário da multiplicação é a divisão. X igual 18 dividido por 3 dá 6. Então, a minha resposta aqui é 6, beleza? X igual a 6. Letra B, um pouco mais complexa. Muita atenção nessa questão aqui. A quarta parte do sucessor do número subtraído por 10 resulta em 6. Que número é esse? Aqui já é bem mais complexo. Então, a quarta parte do sucessor de um número. Vou começar aqui, ó, sucessor de um número. Eu não sei que número que é, eu vou utilizar x para ele. Só que está falando o sucessor dele, então é x mais 1. Por quê? O sucessor é o que vem imediatamente depois dele. E aí eu tenho que adicionar 1. Então, sucessor de um número. Mas está falando o quê? Está falando a quarta parte dele. Então, é dividido por 4. Quando eu vou dividir por 4, eu obtenho a quarta parte. E aí ele quer, depois que eu faço isso, subtraído por 10. Subtraído por 10. Que resulta, quando fala resulta, eu tenho que utilizar igual. Então, resulta em 6. Beleza. Montei aqui, pessoal, a minha equação, a expressão algébrica. E aí eu vou resolver, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, presta atenção. X mais 1 sobre 4 igual a 6. O 10 está negativo, ele passa positivo. X mais 1 sobre 4 igual 6 mais 10, 16. O que eu tenho? Eu tenho aqui o que eu chamo de como se fosse uma regra de 3, onde eu posso multiplicar cruzado. Aqui, quando não tem nada, é como se tivesse um 1. Então, eu tenho x mais 1 vezes 1, x mais 1, porque todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. 4 vezes 16, 64. X igual a 64, 1 positivo passa negativo. X igual a 63, o x ele tem esse valor nessa questão aqui. Pessoal, então aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Deixo um espaço para vocês tirarem um print. Qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição, né? Não vamos nos descuidar dos cuidados básicos que precisamos ter até a gente poder voltar à nossa vida normal. Um abraço, até a próxima.